Boa tarde a todos. Sou Daniel Sonego. Eu trabalho na Avianca, na área de tecnologia da informação, há aproximadamente 4 anos e meio. E o objetivo nosso hoje vai ser explicar um pouquinho para vocês, compartilhar, na realidade, um pouco com vocês, o projeto e o resultado que a gente teve com o novo gestor de conteúdo. Foi a implantação do Liferay que a gente fez no começo desse ano. A gente vai contar um pouquinho, contextualizar um pouco do que é a Avianca, por que a gente precisou ir para uma tecnologia do porte da Liferay, os principais desafios que a gente teve. E eu chamo aqui para apresentar junto comigo o Mauro. Ele é Channels Manager na Avianca. Maurão. Tudo bem? Só para dar um pouquinho de contexto para vocês do que é a Avianca, a gente começou as operações em 2002, uma companhia aérea bem pequena. A gente tinha uns aviões pequenininhos, eram uns aviões coloridos, quem tem um pouco mais de idade deve lembrar, né? Eram uns aviões todos coloridos, pequenininhos. Em 2010, ela deixou de ser uma marca que era Ocean Air e passou a ser a Avianca Brasil, quando a gente teve a junção da marca com a Avianca Colômbia. Com isso, a gente chegou com novos equipamentos, com Airbus, a gente fez um standard dos equipamentos, e a gente sempre investiu muito em aeronaves, né, que a gente precisava se consolidar no mercado. Em 2014, de tanto investir em aeronaves, a gente viu que estava ficando muito para trás em termos sistêmicos. Então, eu tinha muita aeronave, muita capacidade de entrega de assentos, mas não tinha capacidade sistêmica para entregar. Então, em 2014, a gente teve um investimento grande na empresa, tanto em termos de sistema transacional, revenue accounting, assim por diante, como base de sistemas de operações de aeroportos mesmo, né? E com isso, em 2015, fazendo esse standard de sistemas, tendo equipamentos, a gente conseguiu entrar numa aliança global. Então, hoje, em 2015, a gente entrou para a Star Alliance e uma frota 100% renovada, né? Em 2016, 2017, a gente teve aí novos destinos e a gente começou a operar com destinos internacionais e com alguns equipamentos em aviões, equipamentos novos. Com isso tudo, hoje, basicamente, a gente opera em 28 aeroportos, com 245 voos diários. Quando a gente começou lá atrás, em 2002, a gente estava com mais ou menos 900 funcionários. Hoje, a gente tem 5.000 colaboradores, né? O market share nosso, nas rotas que a gente compete, está por volta de 27%. E a gente tem a frota mais jovem hoje das Américas, tá? Além da maior regularidade. Hoje a gente fica com 96,6% de regularidade. Esses 3% foi o voo que eu peguei ontem também, que atrasou para caramba, tá? Então acontece. Tá? Mas hoje, na média, a gente tem a melhor regularidade do Brasil. Tá? Qual que é a nossa proposta de valor? E por isso que eu acho que faz sentido a gente começar a explicar o que fez a gente começar a ir atrás de um novo gestor de conteúdo. Basicamente, a gente oferece maior espaço entre as poltronas, a gente oferece entretenimento individual e uma refeição quente a bordo, tá? Além de Wi-Fi, e a gente tem um programa de fidelidade. Tá? Então, basicamente, a nossa proposta de valor consiste desses 3 pilares, além de ter uma aliança global. Bom, essa aliança global, ela dá para a gente a possibilidade de operar em mais de 1.000 aeroportos, né, com vários destinos, e ela aumenta muito a nossa capacidade de rotas e de oferta de produtos. Tá? Bom, isso fez com que a gente ganhasse aí diversos prêmios. A gente é uma companhia aérea que tem, entre tantos prêmios, a melhor companhia aérea nacional. A gente ganhou esse prêmio em 2013, 14, 15 e 17. São os prêmios que a gente gosta bastante, todos são importantes, mas esse a gente gosta bastante. E o prêmio de consumidor moderno de 2016, né? Que a gente também foi bem reconhecido por serviço, por atendimento ao consumidor, atendimento ao cliente. Então, a gente respeita muito isso. Além disso, a Avianca tem focado muitos esforços
Pode passar. Em patrocínios sociais, né? Então a gente patrocina o Instituto Ronald McDonald, Médicos Sem Fronteiras, e a gente participa patrocinando algum tipo de esporte. Eu queria passar um vídeo para vocês, rapidinho, 20 minutos, só para mostrar um dos nossos patrocinados. Eu tive pólio com 1 ano e 2 meses, né? Perdi meus movimentos nas pernas e para mim ficou natural estar numa cadeira de rodas. E eu brincava, subia em árvore, como qualquer criança. Das minhas limitações, mas eu conseguia fazer do meu jeito. Mas a melhor coisa que minha mãe fez foi me dar liberdade para viver. Eu comecei a gostar do esporte quando eu vi a necessidade de fazer uma atividade física. Então eu fiz um teste, uma prova de 100 metros, e eu falei, é isso que eu quero fazer. Uma corrida de 22 segundos, que foi 22 segundos que mudaram a minha vida. A pessoa se tornar um atleta, ela tem que ter disciplina, determinação e nunca deixar se abater. E você aprende a ter autoconfiança. Hoje o esporte te dá essa autonomia, essa determinação. Se você se empenhar, você consegue. Meu sonho hoje é poder estar ajudando outros deficientes, não é somente a ser campeão, mas eu quero que ele tenha o estudo dele, que ele aprenda os seus direitos. Com a minha deficiência, eu aprendi que a gente não tem limites. A cadeira de rodas que me dá liberdade para poder viver. O importante é você passar nesse mundo e deixar algo de bom e conseguir mudar a vida de alguém. E o Jaciel, ele começou, a gente começou a ceder passagens para eles, para participar de provas, etc. E, na verdade, era só ceder passagem, né? E ele que pôs na bicicleta lá o patrocínio da Avianca, ele que quis colocar. Então, agora não é meio que oficial, né? Para ADD e tudo. Então, é bem legal também esse trabalho que a gente está fazendo, né? Mas, enfim, aí, então, tudo isso é Avianca. E aí, o que a gente percebeu? A gente percebeu, em 2016, que a gente tinha um baita desafio passado para a gente aí no período de 2017, que é o que está acontecendo agora, né? Então, a gente tinha lançamento de voos novos, de bases novas. A gente recebeu 2 Airbus 330 com 200 passageiros, que a gente sabia que não ia dar para operar no mercado doméstico. Um avião muito grande, então a gente ia ter que colocar numa rota internacional. A gente tinha novos produtos para o nosso programa de fidelidade, tá? E o lançamento, até o lançamento de Nova York, agora que vai acontecer em dezembro. O lançamento de voos internacionais, ele significa que o nosso site ia ter que seguir muitas regras internacionais, de compliance, de WCAG, de etc., né? Principalmente de regulamentação. A gente é um mercado muito regulamentado. Então, eu acho que
Os principais usuários do nosso site é a ANAC, o governo, que fica toda hora vendo se a gente não tem nada de errado, né? Então, a gente tem uma cobrança muito grande em ter um site com conteúdo muito, muito preciso. Tá? Sim, como é uma indústria de prestação de serviço, Exatamente. A informação tem que ser muito assertiva, tem que deixar muito claro para o cliente como é que vai ser a prestação de serviço. E nesse desafio de voos internacionais, Estados Unidos tem muitas regras que a gente tem que atender. Então, por exemplo, o WCAG é basicamente o requisito de acessibilidade para que ele funcione para aqueles softwares que fazem leitura de captura de tela para um deficiente auditivo, um deficiente visual, por exemplo, ter condições de navegar pelo site. Tem toda uma forma estruturada de programação que tem que ser feita. Então, é só complementando, né, a demanda. E a gente sabia que, então, de janeiro era assim, o deadline para a gente colocar esse site novo no ar, com todas as funcionalidades que a gente pensou. Além do site, um novo aplicativo, um novo site responsivo, com todas as funcionalidades que a gente vai falar um pouco. E a gente teve esse ok para começar o site, como disse nossa amiga de Fortaleza, né, que ela trocou o pneu com o carro andando, né? A gente trocou a turbina com o avião voando. Então a gente não teve assim um tempo, né, para se preparar, para se organizar, como a gente acharia, como a gente gostaria. Assim, o cenário que a gente tinha do nosso e-commerce em 2016 era assim, uma taxa de abandono que era inaceitável, era vergonhoso, tá? Então a gente tinha muito abandono no nosso site. A gente tinha um nível de conversão, que a gente usa uma medida de look to book, que eram muitos passos para o cliente completar uma compra, etc. Então, a gente também precisava mudar isso. E a gente não tinha muitos recursos na plataforma, em termos de responsibilidade, em termos de geolocalização, né? Então, a gente precisava ter mais recursos no nosso site. Então, lógico, esses três que eram, para mim, os principais, mas uma boa lista. Uma boa lista de requisitos foi base para a gente começar a pensar no site novo. Bem, com todo esse cenário que o Mauro contextualizou para a gente, o que a gente entendeu na área de tecnologia que precisaria ser feito, tá? Então, a gente precisava fazer uma renovação tecnológica de tudo que estava atendendo hoje o portal naquele momento em relação ao portal da Avianca. Então, a primeira coisa que a gente identificou, um novo look and feel. O look and feel que a gente tinha colocado na época, ele foi colocado em 2014, num tempo mais curto do que foi esse aqui. Então, não deu tempo para fazer o melhor desenho, a melhor experiência para o cliente. Então, a oportunidade que a gente tinha nesse momento para atingir aqueles três principais objetivos, mais ainda toda aquela expectativa de negócios, era fazer um look and feel novo que trouxesse mais tráfego também para o portal, né, para o nosso e-commerce. Além do look and feel, a gente identificou, temos que continuar tendo um portal de conteúdo. O volume de informação que a gente tem que compartilhar nessa prestação de serviço que a gente faz para o cliente é importante, isso demanda, sim, um Content Management System. Do lado mais técnico, a gente precisava continuar com suporte 24/7, infraestrutura que fosse capaz de atender ao volume de demanda que a gente tem hoje com o nosso e-commerce, que representa mais ou menos 35% da receita que entra para a companhia. Então, uma fonte de canal direto de venda muito, muito significativo, muito importante. Como venda direta é o nosso maior canal. E capacidade de integrações. Era uma grande oportunidade que a gente tinha também de, a partir desse modelo, começar a explorar outros canais. Como o Maurão explicou, nosso modelo era desktop only, então eu só conseguia navegar pelo site com qualidade através do notebook, do laptop, do computador de casa. Então era a oportunidade que a gente tinha de explorar, por exemplo, o mobile. Mas se ele nascesse só com o mobile ali, sem nenhum tipo de integração, também não ia fazer muito sentido. Então foi a oportunidade que a gente teve de ampliar a capacidade de integrações. Como principais desafios que a gente teve para conseguir orquestrar esses 4 itens que eu expliquei, no que tange o projeto, para a parte de implantação do CMS, o que a gente adotou como estratégia? Fazer uma RFP. Então, a gente fez uma análise extremamente minuciosa. Por menor que fosse o tempo, a gente considerou que tinha que ser feito, porque a gente tem vários CMS no mercado, tem vários parceiros, inclusive da própria Liferay. Então, a gente fez uma análise dos portais, dos gestores de conteúdo que existem no mercado, fez uma análise em conjunto muito forte com a equipe de e-commerce.
listamos todos os requisitos que eles precisavam, fizemos um trabalho muito forte em conjunto, para que, a partir disso, mediante as demandas de negócio, mais os requisitos básicos que tecnologia tem que atender, a gente conseguisse selecionar parceiros estratégicos. Em relação à performance e segurança, do âmbito técnico, do lado técnico, esse era um dos maiores desafios que a gente tinha, porque a partir do momento que você vai evoluindo sua tecnologia, o perfil de hacker que você começa a ter no seu website, ele muda completamente. Uma coisa é o cara que está lá tentando hackear um blog, outra coisa é o cara que sabe que aqui entra muito dinheiro, então ele quer acessar, quer entrar. Então, a gente tinha esses dois pontos como muito relevantes. Então, o que a gente focou? Primeiro, para performance, muito teste de acesso, de volumetria de acessos, e o que a gente fez como estratégia foi otimização de código e arquitetura. Desde o começo, todos os parceiros sentaram em conjunto para definir qual que seria o melhor desenho de solução para garantir os requisitos de performance, de tempo de resposta do nosso website para o cliente. Então, isso tudo foi feito. Em relação a ataques, a gente adotou uma estratégia desde o início de colocar um firewall, de fazer desenvolvimento com código seguro. Os parceiros foram super importantes para definir essa estratégia com a gente. Outro ponto também foi em relação a múltiplos acessos, isso é uma coisa muito importante, como eu expliquei. Antigamente era só no laptop, agora é multicanal. Então, a gente tinha o desafio de ter o site funcional para praticamente todos os navegadores que são utilizados. A gente tem várias métricas que indicam para a gente quais são os navegadores, as versões, os devices mais utilizados. Mesmo no modelo antigo, a gente usou aquilo como referência. E o que a gente fez? Testes automatizados. Obviamente, teve muito teste humano também, mas o automatizado foi o que garantiu a gente ganhar uma escala enorme de, sei lá, testar 4, 5 mil casos de teste para poder garantir o mínimo de erros possíveis quando a gente fala de navegador e de devices. E por último, um desafio que a gente tinha também, porque na época a gente tinha um e-commerce, a gente tinha um site, a gente tinha uma base de clientes. Então, o que a gente precisava? Fazer uma atualização dessa base de dados. E esse é um item importante porque a gente precisou ir migrando aos poucos, não dava para migrar tudo de uma vez, num Big Bang, que a gente fosse fazer de migração de sistema. Então, a gente fez migrações parciais, melhor dizendo, e o Delta a gente trabalhou no último dia. Então, teve um trabalho de estrutura de banco de dados muito importante que teve que ser feito. E, no final, a gente teve a definição dos parceiros estratégicos para vencer esse desafio todo que a gente teve. Em primeiro lugar, foi a Amadeus, ele é o parceiro nosso, que foi implantado em 2014. Ele é o responsável por atender a nossa Book Engine, que a gente chama, que é a rotina de vendas mesmo, ela passa toda pela Amadeus. Como Content Management System, a gente optou pela Liferay, nessa última versão que a gente tem hoje, que é o DXP. E isso, inclusive, foi um grande desafio, porque na época ela não estava efetivamente lançada. Então, a gente teve que fazer uma aposta em conjunto, a Avianca, Liferay e Accenture na parte de desenvolvimento e de suporte. Foi um desafio grande, porque não tinha nenhum case concreto em relação a e-commerce, na versão DXP, no Brasil. Então, foi um desafio que a gente teve que assumir, senão a gente teria que ir para uma versão que era intermediária. Então, a gente aceitou o risco de ir para uma versão mais avançada, mais atualizada. Tivemos que convencer muitos chefes com isso. Isso foi um trabalho grande, porque gera uma insegurança, obviamente, no board. Falar, cara, o que me garante que no dia vai estar funcionando uma versão nova que ninguém testou ainda? E é uma indústria conservadora. Então, por isso a gente tem que estar aqui para tentar inovar um pouco. E a parte de integrações, que é um parceiro nosso também, que é a Vega. Eles construíram uma camada de integrações muito boa, que tanto a Liferay, quanto a Accenture, quanto a Amadeus se falam tudo através desse barramento de serviços. Esse foi o timeline de implantação que a gente teve na época. Então, a gente ficou basicamente 3 meses. O segundo quarter do ano passado foi basicamente dedicado a fazer a EFP. De novo, foi um processo que a gente só deu certo porque a gente fez muito em parceria, nós dois, junto com as equipes. Foi um desafio muito grande conseguir estruturar uma RFP que nos desse conforto pela escolha de tecnologia que nós fôssemos fazer. E aí, a partir daí, o cronômetro começou. Em aproximadamente 3 meses, a gente teve o desenho, toda a definição de layout, look and feel, aprovações em board, porque é uma exposição da marca que é feita, então tem todo um processo que tem que ser feito para aprovar todo o desenho novo, justamente por ser uma grande oportunidade de exposição da marca. O desenvolvimento ele começou, obviamente, praticamente em paralelo, e aí é importante que teve o desenho da arquitetura, então foi imprescindível o trabalho da Liferay desde o começo, desenhando junto com a Accenture, como é que ia funcionar, qual que ia ser a melhor infraestrutura para suportar isso,
definição da cloud, quem te hospedar, parte de segurança, performance, tudo aquilo que eu falei foi nessa barrinha azul aí de desenvolvimento. Obviamente, pautado no que a gente tinha já discutido muito durante a RFP. E aí teve aquela etapa de migração da base de clientes, e quando a gente sentiu que teria já uma versão mínima para a gente conseguir fazer testes, a gente teve pelo menos 3 ciclos de testes completos, principalmente testes funcionais e testes de navegadores, como eu tinha comentado, para poder garantir que o site ia ter o mínimo de problemas técnicos possíveis. E aqui em janeiro, entre janeiro e fevereiro desse ano, a gente teve de fato o Go Live, que foi um marco para a gente nesse ano, para preparar o site para todo esse desafio novo de negócios, né? Bom, como o Daniel falou, acho que só deu muito certo e eu sou suspeito para falar, porque, cara, eu sou super fã desse pessoal de TI da Avianca, eles são muito bons, cara, aqui merecem muitas palmas depois. Não, por favor, cara, eu faço questão. Mas os caras são... E a gente trabalhou muito em conjunto, então foi uma parceria muito grande entre a área de negócio, desde lá da concepção do projeto, da validação dos números, da RFP, inclusive, a gente participou da RFP, criando lá todos os cenários, métricas, o que a gente precisaria medir, etc. Então os caras são bons pra caramba. Até um parênteses em relação a isso, por exemplo, na RFP. O que é considerado um tempo ideal de indisponibilidade para um site? Se a gente for perguntar para o board, tem que ser 100%. E o que é o site disponível? É só ele não estar respondendo ou compras lá que o cliente acessa não está funcionando? Então, nesse nível de discussão que a gente tinha para chegar no, olha, essa funcionalidade é crítica e se ela parar é como se o site não estivesse funcionando, como característica de e-commerce. Então, foi nesse nível de discussão que a gente tinha e realmente foi uma parceria que deu muito resultado. Então, em termos de personalização, em termos de gestão realmente de conteúdo, hoje a gente consegue fazer oferta no site de uma maneira muito mais inteligente. Antigamente, o nosso passageiro que estava lá em Fortaleza, ele iria ver uma oferta de Congonhas Santos Dumont, não faria o mínimo sentido para ele. Hoje, nossas ofertas são geolocalizadas. Então, o passageiro que está em Fortaleza, ele vai ver uma oferta que faz sentido para o público de Fortaleza, né? Além disso, em todo aquele processo da gente simplificar a compra do passageiro, a gente conseguiu incluir o Social Connect. Então, eu não preciso fazer com que o meu cliente lembre a senha da Avianca, que ele viaja uma vez por ano nas férias, né? Ele não vai lembrar da senha do site da Avianca. Então, a gente, de uma maneira mais fácil, ele vai lembrar da senha do Facebook, né? Então, a gente também otimizou isso, e isso deu um ganho muito grande, tá? A gente reduziu 40% de taxa de abandono. Então, nosso site hoje ele é muito mais preciso com relação a isso. E reduzindo todos esses steps de compra, a gente aumentou aí, por médio, de 6,5% de taxa de conversão. Os números da Black Friday, agora desse ano, que a gente ainda não tem consolidado, mas a gente já viu algumas coisas deles, vai ficar muito melhor do que a gente teve no ano anterior, né? Então, isso já mostra a capacidade que o site teve de suportar a Black Friday, onde mostrou, onde desafiou realmente para ver todo o trabalho que a gente fez, foi agora. Sim. E só para vocês terem uma ideia de desempenho técnico, além de milhares e milhares de page views que a gente tem, aquele barramento lá que eu comentei com vocês está transacionando aproximadamente 80 milhões de transações por mês. Então, vocês imaginam se a gente tivesse feito essas integrações tudo site, sistema para sistema, sem ter um barramento, o quanto poderia ter deixado de aproveitar de integrações que vão ser feitas aí. Então, o conselho que eu dou, né, nesse tipo de estratégia, pensar bem nessa camada de integrações, porque pode fazer muito sentido. Bom, e com relação à autonomia que a gente tem, antigamente, para fazer uma atualização de conteúdo, era assim, além do processo nosso também, que teve que alterar, né, não só a ferramenta, mas era um processo muito demorado, muito ruim, tá? E agora a gente consegue fazer gestão de conteúdo, isso mesmo tendo o site localizado em vários países do mundo.
Então, eu posso fazer gestão de conteúdo porque o governo chileno pediu para eu mudar determinado texto, porque o governo americano, no site americano, pede para mudar esse texto. Né? Porque a prefeitura de Nova York agora quer que coloque uma taxa diferenciada. Então, a gente consegue fazer uma gestão e com muita rapidez. Tá? Muita rapidez. Basicamente é isso, né, Dani? Sim. Acho que é isso. E essa ficou um print bem recente aí que a gente teve, né, que a gente fez para Black Friday. Então, é o que eu comentei, né? Por exemplo, o site não está funcionando e aquele bloquinho ali não está entrando dinheiro do mesmo jeito. Então, isso foi muito relevante, estudar qual que foi o melhor posicionamento dos campos, tudo isso foi com a parceria que a gente teve junto com a Accenture, a De Dialeto, né, que é a agência que cuidou disso para a gente. Então, ficou bem interessante, o site é completamente responsivo, então, pelo tanto tablet quanto celular. Aqui a parte que o Maurão comentou, do Social Connect, então hoje a gente tem tanto condições de fazer o login com o usuário e senha que já tinha, inclusive, ou depois ele pode vincular, ou durante o cadastro ele pode vincular com as redes sociais. E essa parte bem legal também, que tem uma conversão bem bacana, que é justamente as ofertas personalizadas por geolocalização. Agora, o que vem mais para frente? Né? Aqui, basicamente, era isso que a gente tinha para contextualizar um pouco em relação ao que foi o projeto. Né? O que vem agora pela frente é um desafio de explorar mais ainda a ferramenta do Liferay, porque a gente colocou em cima do que a gente tinha de meta, de necessidades, que a gente mapeou em conjunto, mas a gente sabe que a ferramenta tem muito mais recursos que a gente pode utilizar. Então, isso é uma primeira coisa que a gente vai precisar fazer, obviamente, agora que está acalmando um pouco, passou Black Friday, assim que lançar bases novas, então a gente pode retomar isso e fazer cada vez mais otimização da plataforma. Então, nós tomamos uma série de decisões durante a RFP, durante um projeto, que eu não vou falar que 100% foi correta, não existe projeto 100%. Então, esse é um dos casos que agora a gente tem que pegar e sentar junto, em conjunto, Liferay, Avianca, Accenture, falar o que mais que a gente pode fazer de tuning na ferramenta, na plataforma, discutir a cloud que a gente colocou. Então, fazer o máximo de processo de otimização para que esses números eles continuem. De novo, o desafio agora vem assim como você tem hackers diferentes, você tem perfil de consumidor diferente, os desafios tecnológicos eles vão mudando. Então, a gente tem que continuar com essa parceria com a Liferay, com a Accenture, para que isso tenha longevidade. Então, isso é o que a gente queria compartilhar com vocês. Se tiver alguma dúvida, que a gente possa esclarecer, tanto do lado mais técnico, do lado de negócio, uma curiosidade também que a gente tem lá das particularidades da Avianca, à disposição. Minuto. Vocês falaram sobre testes automatizados. Eu estou particularmente interessado nessa parte. Eu vi que o landscape era bem complexo, né? Tem Sim. booking, integração. Qual o nível de teste automatizado que vocês implementaram? O principal foi os testes mais repetitivos mesmo, de fato, que a gente tinha condições de automatizar. Então, preenchimento de campos, clique em botão. Então, os robozinhos eles conseguem fazer esse tipo de automatização. A gente não fez sozinho, a gente contou com um parceiro que é especializado em testes, tanto de funcionalidades, de segurança, de performance. Então, eles têm as ferramentas... Também. Oi? Navegadores também, porque a gente tem um público para tudo quanto é lugar do mundo, né? Então, navegadores acho que foi bem importante. É justamente esses dois pontos, tanto a parte de funcionalidades, aí pensando em recursos funcionais mesmo, né? Não a parte mais técnica, mas foi a parte mais funcional, posicionamento de campos, etc., isso era humano, mas como aquele recurso estava se comportando e em quais navegadores. O desafio para e-commerce aqui é tentar atingir, obviamente, o maior número de navegadores, e não só navegadores, mas as versões também, que tem um monte, então isso é bem complexo de fazer, e teste automatizado vai te poupar muito tempo. E aí, obviamente, vai do tempo que você tiver. No nosso caso, a gente teve um tempo considerável para fazer os testes, que nos apoiou, nos sustentou em fazer uma automatização, porque a gente foi muito criterioso, e se eu não me engano foi mais ou menos uns 4 a 5 mil cenários de teste que a gente fez. Então, assim, é um volume absurdo, e não se você for analisar, a gente não testou o fluxo de compras inteiro do site, a gente testou basicamente o CMS. Foram 4 mil cenários, é muita coisa. Então... Não, eu acho que como lições aprendidas, eu colocaria a empresa que nos ajudou nos cenários de teste antes.
a gente demorou muito para começar a trabalhar. Então, a gente ficou muito apertado com os... Sim. Acho que esse é começar no desenvolvimento. O que acontece também, né? Na RFP a gente não pensou em automatizar testes. Isso foi um negócio que a gente foi discutindo e aí, vamos fazer porque o cenário está muito grande, já passou de 1000 cenários, o que a gente vai fazer? Vai ter que contratar um batalhão de pessoas, chamar o call center inteiro para ajudar? Não dava. Então, vamos automatizar. Lição aprendida de fato. Lá na RFP já vamos colocar que vai ter que ter teste automatizado e ponto final. Numa característica de projeto como esse, teste só na mão, não rola, cara. Ou tem muita chance de dar erro, né? Pô, precisamos vir nesse, hein? Aproveita, né? Bom, eu tenho uma pergunta com relação... O site já está há um tempo no ar, né? A versão móvel e o site desktop. E como é que vocês fazem para poder atingir esses resultados? Assim, vocês fazem testes AB o tempo todo? Como é que é esse fluxo de vocês para poder chegar ao melhor? Por exemplo, eu vi que aqui até a experiência mesmo no desktop é diferente do mobile. No mobile você tem um check-in, que com certeza é super usado no mobile e menos desktop. Desktop você já entra direto com o campo de busca. Isso é recorrente? Como é que funciona isso na rotina de vocês? Não tanto quanto gostaríamos. Tá? Deveria ser mais. A gente está sendo muito reativo. Então, a gente tem alguns parâmetros que a gente vai medindo em termos de conversão de check-in, por exemplo. E aí, a gente, em cima disso, a gente vê que tem alguma coisa errada e a gente vai correr atrás para ver o que está errado. A gente deveria estar fazendo muito mais e em várias partes do site, principalmente na parte de ofertas, que é o mais sensível aí para a gente. Né? Então, não é nada automatizado e é AB puro e muito de agência também e de olhômetro. Infelizmente, vamos melhorar nisso. Bom, agora sim. Muito obrigado, Daniel, Obrigado. Mauro. A gente que agradece o convite.